Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem não me conhece ainda, é prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje vai ser uma dica de série. E o nome dessa série se chama Mindhunter. Mas antes de falar sobre essa série, a história, enfim, se inscreve aqui embaixo no canal pra quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se você gosta de ver esse tipo de conteúdo e compartilha. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. A série Mindhunter, ela é baseada em uma pessoa que retratou essa série inteira. Se chama John E. Douglas. Foi lançada pela Netflix e retrata a história do autor, quando ele ainda era agente especial do FBI. Ou seja, ele retratou toda a sua vida e da sua carreira como policial, que é agente do FBI, para essa série, o que torna muito mais legal, porque fala sobre a vida dele, de como que ele iniciou dentro da carreira dele e de como ele se fundou a isso. Enfim, muitas coisas. E sobre ele, o John, ele nasceu no Brooklyn e passou 4 anos de sua vida na Força Aérea. Em 1970, começou a trabalhar no FBI e mais tarde atuou como negociador de reféns, assim como é retratado na primeira temporada, que foi sobre as entrevistas que ele fazia com vários serial killers, famosos. E aí vem a parte mais legal. Todos esses serial killers realmente aconteceu aqui. E desde então, o agente aposentado criou um programa de perfis criminais do FBI. E foi onde ele começou a estudar sobre o comportamento dos assassinos, por que ficaram de uma forma bruta, tão violenta, e ele queria entender a cabeça desses serial killers. Então ele queria estudar sobre o comportamento de todos esses serial killers. É tenso pra caramba, porque tem vários assassinos que fez muita coisa pesada, assassinos que já morreu, ainda tá na cadeia, alguns, enfim. Então, como parte da pesquisa do Douglas, entrevistou diversos criminosos, como o Charles Manson. Vocês sabem dele? Eu vou dar uma breve resumida. O Charles Manson, ele foi o líder de uma seita. Pois é, gente. Tem vários assassinos que fez muita coisa pesada. E também teve o famoso Ted Bundy, que também tem um filme dele pela Netflix, que se baseia na vida dele, de como ele seduzia as mulheres, atraía elas, para poder fazer o quê? Executá-las. Pois é. Então, foi por isso que ele se levou em conta para saber sobre o que se passa na mente deles. Por que eles fazem isso? Será que é um trauma na vida passada deles? Será que é um trauma de infância que aconteceu junto com os pais? Será que tem a ver com isso? Porque muitas vezes é o que acontece. E outras vezes eles são influenciados pelas outras pessoas também. O que torna ser tão cruel, ser tão maldoso a ponto de fazer coisas pesadas assim. Então, a série, ela conta sobre essas entrevistas com esses serial killers e junto também com o ator que faz o Edmund Kemper, conhecido como Cold Killer, que é um cara da pesada. Eu não vou falar essa palavra porque é muito pesada mesmo. E também tem outros assassinos em série que conta sobre o Jerry Brudo. Ele foi o serial killer Richard Speck. Todos esses personagens apresentados na série, eu tô pensando aqui como que eu vou falar isso, eles de fato foram entrevistados pelo Douglas, que é esse autor dessa série, que o ator que se passou por ele, que se chama Douglas, retratou, né? Se baseia na vida dele e dessas entrevistas que ele fez. E ainda falando sobre o Douglas, ele ficou muito intrigado com o assassino. Ele falava assim,
É muito perturbador estar do lado dele. É muito esquisito, é uma sensação pesada mesmo. E esse assassino se chama Gary Heindrich. Em entrevista à Fox News em 2019, o ex-agente declarou que o cruel assassino fazia uma coisa muito horrível. Eu não vou falar porque é muito pesado, mas pesquisem aí no Google para vocês saberem melhor. É porque assim, tem vários tipos de assassino que retrata sobre o que eles faziam com as vítimas, né? Então, nele, no caso, era coisa muito horrível, uma coisa muito cruel. E é por isso, por esse motivo, realmente, para ele saber sobre o comportamento desses criminosos que faziam o mal para as pessoas. Que nem o Ted Bundy, o Mason, esse cara. É muito tenso. E ainda falando sobre o Douglas, tem essa entrevista dele falando sobre o Gary Heindrich, que ele foi para fazer uma entrevista à Fox News, que é uma guia de notícias muito popular desde então. E na segunda temporada, retratou mais os assassinatos em crianças. Se passou na Atlanta. Então, se baseou nos assassinatos que envolvia criança. Mais horrível ainda. Por quê? Por que fazer isso com uma criança? O que ela faz pra você? Ou, era o que eu tava falando aqui pra vocês, né? Algo se passou na cabeça deles quando aconteceu um trauma, aconteceu, enfim, uma coisa que ficou ali na cabeça dele, o motivo por eles fazerem isso. Continuando para falar sobre esses assassinatos com crianças, o agente especial traçou um perfil psicológico do assassino, levando à condenação de Wayne Williams. E tem a segunda parte de Mindhunter que conta a história do BTK Killer, Son of Sam e Mason. Eu não lembro da história do Son of Sam, mas depois eu vou dar uma pesquisada. O ator principal, que é o Holden, ele se passa pelo Douglas, que é o agente do FBI especial que passa a entrevistar todos esses criminosos. O melhor amigo dele, o agente do FBI, Bill Tench, foi baseado em Robert Ressler, que trabalhou ao lado de Douglas, sendo um dos responsáveis pelo termo serial killer. Foi aí que eles pensaram no nome. Como que a gente vai dar esse nome para todos esses criminosos? O que eles são? Eles são assassinatos em série? Eles são criminosos à solta? Como que a gente vai dar esse nome? Então foi baseado nessa parte e nessa época, que foi nos anos 70, que eles decidiram chamar de serial killer, o melhor amigo dele. Olha que coisa. E também tem a personagem Wendy Carr, que foi inspirada na doutora Ann Robert Burgess, consultora do FBI, que trabalhou ao lado desses dois agentes, que é o Douglas e o Robert Ressler. E é uma personagem fictícia que colocou lá só para colocar uma história mais concreta, para se basear no ator que faz o Holden, que se passa pelo Douglas, no caso. Então, para não deixar uma coisa sem contexto nenhum, eles colocaram essa personagem fictícia para dar um up. Mas não um up, assim, sabe? Mas de leve, só para ter uma história mais legal. Não aquela coisa muito tensa, o que é tenso mesmo. Mas para deixar a série um pouquinho mais leve também com essa personagem, sem qualquer inspiração na realidade. Ou seja... Então, todos esses assassinos, muitos já morreram, muitos ainda estão na cadeia. Gente, quando vocês verem essa série, me contem depois, que eu quero muito saber a opinião de vocês, porque assim, retrata o que aconteceu aqui no Brasil. E não teve nenhum outro serial killer que não tem história aqui no Brasil. Porque todos eles são baseados em fatos reais. Isso que é o mais legal em uma série ou em um filme. Porque, não sei, fica mais legal quando se baseia em fatos reais.
especialmente terror e mistério. E investigação, porque fica mais interessante pra gente saber as histórias deles, por que eles fizeram essas coisas pesadas, horríveis, o que levou a fazer tais coisas, que nem o Mason, que foi o líder de uma seita. Ou seja, aconteceu uma coisa com ele que fez pensar pra ele ser isso. Tem bastante coisa aí também que tem que ser falada, mas é uma série muito boa pra quem gosta de série de investigação, ainda mais quando se trata em fatos verídicos, o que é bem mais da hora, convenhamos. Então, finalizando aqui pra vocês, o vídeo acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha indicação de série, que pra quem ama série assim, que nem eu creio que vocês vão gostar. E me falem depois aqui nos comentários ou pelo meu direct, que é pelo meu Instagram. Eu vou deixar o meu arroba aqui passando pra vocês na tela. A gente vai conversando, puxando papo, falando sobre séries assim, que eu vou achar super legal conversar com vocês e conhecer um pouquinho vocês mais também. E o vídeo acaba. Até o próximo vídeo.